Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física, que é uma continuação do nosso último vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a lei zero e a primeira lei da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica afirma que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles também estão em equilíbrio térmico um com o outro. Esse conceito, de maneira ilustrada, fica da seguinte forma. Se A está em equilíbrio com C e, separadamente, C também está em equilíbrio térmico com B, podemos concluir que B está em equilíbrio térmico com A, ou seja, A também é igual a B. Pode parecer muito simples, mas pode confiar que é bem importante e muito útil para a resolução de atividades e para entender aqui as próximas leis da termodinâmica. Lembre-se que equilíbrio térmico é o estado alcançado após dois ou mais corpos trocarem calor até alcançarem uma temperatura igual entre si. E variáveis não mudam com o contato. Dessa forma, a lei zero é estabelecida. Toda lei da física tem sua relevância. Após a constatação de que o calor é uma forma de energia que poderia ser transformada em outra, a termologia passou a ser chamada de termodinâmica. Para se obter uma estrutura lógica na apresentação da termodinâmica, era necessário colocar uma outra lei, antes das que já haviam sido enunciadas, primeira e segunda lei. Assim, essa outra lei recebeu o nome de Lei Zero da Termodinâmica, e a partir dela foi possível desenvolver funções que usam a temperatura, como por exemplo estudar relações de equilíbrio térmico entre sistemas, diferenças de troca de calor para com a troca de trabalho, para com troca de partículas e entre outras coisas indispensáveis para o aprimoramento de novas máquinas. Bem, seguindo para um exemplo prático, vamos ver agora um exercício simples, algo que acontece no cotidiano e ilustra muito bem essa lei. Um termômetro, corpo A, em contato com um copo de água, corpo B. E, por outro lado, um termômetro em contato com a taça contendo água e gelo, corpo C, obtém a mesma temperatura. Se A está em equilíbrio térmico com B, e se A está em equilíbrio térmico com C, logo B está em equilíbrio térmico com C. Isso acontece apesar de B e C não estarem em contato. É o que acontece quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, pois o calor é a energia transferida do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. Outro exemplo. Vamos imaginar uma xícara de café bem quente. Você tem pressa para tomá-la, então precisa esfriar para não se queimar. Assim, junta leite ao café. A temperatura do café, T1, é maior do que a temperatura do leite, T2, ou seja, T1 é maior que T2. Mas agora temos café com leite, cuja temperatura em decorrência do contato de T1 e T2, após algum tempo, resulta em T3, o que quer dizer que atingiu o equilíbrio térmico. Desse modo, T1 é maior que T3, que é maior que T2. Agora, gente, vamos para a segunda parte do vídeo, para a próxima lei. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um certo sistema ao sofrer uma transformação termodinâmica. Ela foi estabelecida especialmente para os sistemas gasosos. Contudo, ela pode ser aplicada em quaisquer sistemas, que envolvam calor, trabalho e variação de energia interna. Na primeira lei da termodinâmica, usamos conceitos como energia interna, calor e trabalho. Em suma, ela se ocupa daquilo que é necessário para que trabalho seja transformado em calor. Ter um entendimento sobre isso é a base para resolver questões sobre máquinas térmicas. Se alguns desses termos forem estranhos, veja o nosso primeiro vídeo sobre termologia. Julius Robert von Mayer e James Prescott Joule dividem os créditos da formulação da primeira lei da termodinâmica. Ambos chegaram às mesmas conclusões, por meios diferentes. Eles concluíram que o calor é uma fonte de energia e que essa energia é conservada. Vamos nos dedicar para guardar essa conclusão na memória. Todas as aplicações dessa lei partirão desse princípio de conservação de energia. Às vezes retratado como o princípio de Joule, este postulado diz que diversas formas de trabalho podem ser convertidas umas nas outras, esclarecendo que a energia total transferida para um sistema é igual à variação de sua energia interna. Ou seja, a energia total de um sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida, e sim transformada. Esse é facilmente um dos princípios mais importantes da física. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado. E agora vamos entender melhor como isso funciona. Existem dois processos distintos que podem variar a energia interna de um corpo. São eles calor, processo térmico, e trabalho, processo mecânico. O calor é devido ao contato entre corpos com temperaturas diferentes, havendo a transferência de energia térmica, até que haja o equilíbrio dessas temperaturas.
Já o trabalho envolve a aplicação de forças, provocando deslocamentos, como no caso da força exercida em um êmbolo que se movimenta devido à variação de pressão gerada pela força. O primeiro princípio da termodinâmica busca elucidar como estes dois processos de intervenção na energia interna no corpo acontecem, e claro, sempre partindo o princípio da conservação de energia, como eu falei anteriormente. Pode ser um pouco difícil compreender tudo isso, então vamos estruturar uma situação. Considere que, por exemplo, que um sistema receba 100 joules em uma forma de calor. Após isso, ele realiza um trabalho utilizando 60 joules. Os 40 joules restantes permanecem retidos no sistema, armazenados em forma de energia interna. Dessa forma, percebe-se que a energia em forma de calor se conservou, pois não foi perdida, apenas transformada em trabalho e variação da energia interna do próprio sistema. Assim, a energia em forma de calor entra no sistema, a variação de energia interna permanece no sistema e a energia em forma de trabalho sai do sistema. A fórmula usada para descrever matematicamente a primeira lei da termodinâmica é a mostrada a seguir. ΔU é igual a Q menos tal, sendo que ΔU é a variação de energia interna em calorias ou joules, todos eles são em calorias ou joules. Q é o calor e tal é o trabalho, lembrando que esse trabalho também pode ser representado pela letra W. Para usarmos essa fórmula, precisamos nos atentar para algumas regras de sinais. ΔU será positivo se a temperatura do sistema aumentar. ΔU será negativo se a temperatura do sistema diminuir. Q será positivo se o sistema absorver calor do meio externo, e Q será negativo se o sistema ceder calor ao meio externo. Trabalho será positivo se o sistema se expandir, realizando o trabalho sobre o meio externo, e trabalho será negativo se o sistema se contrair, recebendo o trabalho do meio externo. Agora vamos estudar cada letra dessa fórmula. Variação da energia interna. O termo ΔU refere-se à mudança de energia atribuída à energia cinética das partículas constituintes do sistema. No caso de um gás ideal, pode-se dizer que ΔU equivale a 3 meios nRT ou 5 meios nRT, sendo N o número de mols, R a constante universal dos gases ideais e T temperatura absoluta, em Kelvin. Analisando as fórmulas, pode-se perceber que caso não ocorra uma mudança de temperatura no sistema, sua energia interna também permanecerá inalterada. Além disso, é importante dizer que para as máquinas térmicas que operam em ciclos, a variação da energia interna ao final de cada ciclo deve ser nula, pois nesse ponto o motor volta a operar com a temperatura inicial. Para aprender, se a variação de energia interna é menor do que zero, a diminuição da temperatura. Se não há variação de energia interna, ou seja, se ela é igual a zero, a temperatura é constante. Conclui-se que a temperatura pode ser aumentada com calor ou com trabalho. Seguindo para o próximo termo, que se refere à quantidade de calor transferida para o sistema, costumamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, mostrada a seguir, Q é igual a mc ΔT. Q, que é igual a calor, m, massa em gramas ou quilos, C, calor específico, em calorias por gramas Celsius, ou joules por quilo Kelvin. E ΔT, variação de temperatura, seja em Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Para aprender, se o calor trocado com meio for maior do que zero, o sistema recebe calor. Se o calor trocado com meio for menor do que zero, o sistema perde calor. Se não há troca de calor com meio, ou seja, ele é igual a zero, o sistema não perde nem recebe calor. A última das grandezas relacionadas à primeira lei da termodinâmica é o trabalho, que tem uma fórmula analítica apenas para as transformações que ocorrem sob pressão constante, também conhecidas como transformações isobáricas. Observe, tal é igual a P ΔV, sendo que P é a pressão em Pascal ou ATM e ΔV é a variação de volume em metros cúbicos ou litros. Quando a pressão exercida sobre o sistema não for constante, o trabalho poderá ser calculado pela área do gráfico de pressão em função do volume. Outras formas de se calcular o trabalho. Tal é igual a F vezes D, força a favor do deslocamento, trabalho motor. Tal é igual a menos F vezes D, onde a força não favorece o deslocamento, trabalho constante. E tal é igual a área, em que a gente consegue calcular a força em gráficos. Para aprender, se o trabalho é maior do que zero, o volume de algo exposto ao calor é expandido. Se o trabalho é menor do que zero, o volume de algo exposto ao calor é reduzido. E se não há trabalho, ou seja, se ele é igual a zero, o volume de algo exposto ao calor é constante. Agora vamos trabalhar num exemplo. Ao receber uma quantidade de calor, 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules.
Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era 100 joules, qual será esta energia após o recebimento? Bem, usando a fórmula principal da primeira lei da termodinâmica, sabemos que Q é igual a tal mais ΔU. Substituindo na fórmula, temos que 50 é igual a 12 mais, abre parênteses, U menos 100. Então, 50 é igual a 12 menos 100 mais o U. Sendo então, temos que o U, ou seja, a energia após o recebimento, será de 138 joules. Bem, temos alguns casos especiais. Aqui uma representação do ciclo de Stirling. Diagrama de pressão do gás em função de seu volume. Processos adiabáticos. Processo que não há troca de calor com o meio externo, que é igual a zero. A variação da energia interna se deve ao trabalho pelo sistema. Exemplo, em desodorantes, aerosóis e champanhe. Processos a volume constante. Também chamado de processo isocórico, o sistema não realiza trabalho igual a zero. A variação da energia interna depende da diferença de temperatura. Processos cíclicos. A energia interna não varia, porque obtém volume, pressão e temperatura iguais no seu estado inicial e final. O trabalho será negativo e corresponde à área de dentro da figura. Por convenção, mais W quando se desloca no sentido horário e menos W quando se desloca no sentido anti-horário. Expansões livres, transformações adiabáticas sem troca de calor, enquanto a temperatura pode variar, nas quais nenhum trabalho é realizado. Ocorre uma ocupação de espaço vazio. Nos segmentos AB e CD são processos isotérmicos, a temperatura é constante. Já os segmentos BC e DA são processos isovolumétricos, volume é constante, sendo que a energia interna do sistema varia somente pela troca de calor com as vizinhanças no sistema. Então, gente, esse é o fim da aula. Obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Deem um like, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. E é isso. Obrigado, até a próxima aula.